Bom, neste sábado tem Bahia e Botafogo se enfrentando na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo é treinado pelo Renato Paiva, português, que passou pelo Bahia em 2023, numa relação muito turbulenta com a torcida do Bahia. Eu estou no mínimo curioso para ver como vai ser esse encontro na noite de hoje, e o Bahia já deu logo uma pimentada, né, nesse encontro, justamente trazendo um post polêmico com o rosto do Cauli. Vou explicar para vocês um pouco mais dessa polêmica, né, que foi no início dessa manhã, esse marketing do Bahia maravilhoso, dando uma provocada no técnico português Renato Paiva e também falando sobre o mercado de transferências. Vou falar sobre o Lucas hoje para vocês. O Lucas Ferreira, um jogador que é uma jovem promessa desse time do São Paulo. Nesse momento está muito badalado, sendo muito procurado por diversos clubes do futebol brasileiro. Ele que vai ter aí apenas 19, 18 anos. E por que eu estou trazendo esse vídeo aqui no canal? Essa matéria, né, que eu vou trazer inclusive em foco no vídeo de hoje, que é a TV em Foco, que é um portal de notícias que fala sobre futebol e trouxe uma matéria informando que o Bahia estaria interessado na contratação do jogador e de que o atleta, né, que seria uma exigência do técnico Rogério Ceni ao diretor de futebol Cadu Santoro. Essa matéria está circulando em alguns grupos de WhatsApp entre torcedores do Bahia, inclusive eu vi, chegou até mim, e eu quero justamente informar para vocês qual é a situação. Eu sou produtor de conteúdo do Bahia, o meu papel aqui é informar você, torcedor. Se tem uma informação sendo vinculada por aí, eu preciso trazer aqui para vocês. É verdade, é mentira. Assiste o vídeo até o final que você vai entender um pouco mais dessa situação. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, perdão. Já conto muito com o teu like aqui, que é importante para ajudar o canal. Já conto muito com a tua inscrição aqui também para ajudar o nosso canal chegar a 20 mil inscritos. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, justamente falando sobre o confronto de logo mais entre Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova. Como eu falei para vocês, o técnico Renato Paiva, né, o português, teve uma relação muito conturbada com a torcida do Bahia, viveu altos e baixos, muito mais baixos do que altos, para ser bem sincero, e ele já falou que está ansioso por esse reencontro, que Salvador foi uma cidade que fez muito bem para ele. O torcedor do Bahia não pode dizer o mesmo, né, que ele fez muito bem ao clube, mas enfim, o Renato Paiva vai ser o adversário da gente hoje à noite, e o Bahia deu uma, vamos dizer assim, uma polêmica, deu uma provocada no Renato Paiva quando coloca a foto da capa do jogo de hoje, o rosto do Cauli, justamente um álbum ali do Pablo e a música, né? Falando que fui fiel. Por que o Bahia, aquela música do Pablo, fui fiel? Por que o Bahia fez isso? Porque o Renato Paiva, não sei se vocês lembram, mas eu informei aqui no canal, tumultuou o ambiente interno do Bahia, principalmente, né, a relação ali do Cauli com os demais companheiros, com a direção de futebol, tentando convencer o meia baiano a se mudar para o Botafogo. O Renato Paiva fez com que o Cauli, assim, tentasse com que o Cauli brigasse nos bastidores, tentasse uma transferência, já que não era o objetivo do Bahia vender o Cauli. O Botafogo foi para frente tentando contratar o Cauli justamente porque era um pedido do técnico português Renato Paiva, que ouviu um não bem bonito de todo mundo, do Cauli, do Bahia, enfim. O próprio Cauli deu uma entrevista à ESPN um dia desses e falou sobre estar focado aqui no Bahia, sobre não se ver em outro clube, e eu achei muito bacana essa situação. O Cauli é um jogador muito importante para o Bahia, as pessoas não conseguem ter hoje, talvez, dimensão do quanto ele representa para esse clube, para essa nova fase do Bahia, mas o Cauli foi responsável em 2023 muito pela nossa permanência na primeira divisão. Em 2024, apesar do desempenho abaixo comparado a 2023, teve ótimos números, teve bons números, se você analisa friamente, teve um desempenho muito regular, né? Satisfatório, não vou dizer que foi ruim, mas também não vou dizer que foi muito bom, assim como 2023, mas foi um bom desempenho. Em 2025 consegue também ter bons jogos, fez o gol inclusive contra a equipe do Paysandu de pênalti. Nesse momento está vivendo, vamos dizer, uma das melhores fases até aqui da temporada. Ele começou a temporada um pouco morna, foi vaiado na Arena Fonte Nova, apesar de eu não concordar com as vaias, mas enfim, o torcedor é livre para fazer o que ele bem entender no momento ali do jogo. Eu acho que o Cauli merece muito mais o nosso apoio, merece muito mais o nosso acolhimento do que nossas vaias, do que as críticas e tudo mais. Óbvio que as críticas têm que existir, afinal, todo jogador está, né, passível disso. Se não está correspondendo ao desempenho, tem que ouvir críticas, tem que ouvir vaias, mas naquele momento eu acho que, não sei, passou um pouco do limite, sabe? Eu acho que o Cauli merecia um pouco mais de acolhimento. Óbvio, falar agora, no momento, é fácil. Mas o Cauli é um jogador importante, é uma peça fundamental. Às vezes ele não aparece tanto no jogo, às vezes os números enganam um pouco, né, a gente quando vai fazer análise, mas a verdade é que o Cauli vem fazendo uma ótima temporada. Ótima temporada não, exagerei um pouco, né? Mas vem fazendo uma boa temporada, vem fazendo uma temporada para mim consistente, alguns jogos, falhou, não foi tão bem assim, mas numa somatória geral ele ainda consegue ser muito útil e ajudar o Bahia, seja começando como titular ou seja entrando do banco de reservas. Agora falando sobre o Lucas Ferreira, jogador de 18, 19 anos da equipe do São Paulo, a revelação do São Paulo nesse ano, e eu quero trazer informações também sobre ele, porque assim,
É uma coisa que eu tenho muito cuidado aqui no canal, é trazer muita transparência para vocês. Sobre todas as notícias que eu posto aqui, seja sobre jogador, sobre seja treinador, sobre, enfim, qualquer assunto aqui no canal. Transparência. E eu não gosto de enganar as pessoas, eu não gosto de ver conteúdos que não têm assim, uma verdade, uma apuração, uma coisa mais aprofundada sendo vinculada assim, tipo, e espalhando para muita gente acreditando. Para quem não conhece o Lucas Ferreira, eu vou explicar para vocês. É um jovem atacante do São Paulo que começou aí essa temporada de 2025 muito bem, tendo aparições no time principal e fazendo bons jogos. Isso está chamando a atenção de muitos clubes do futebol brasileiro, inclusive o Cruzeiro. Por que está chamando a atenção de vários clubes? Você acredita que ele é uma jovem promessa, então ele pode ser vendido por muitos milhões. Acontece que ele tem contrato até 2028 com o São Paulo e a multa para o mercado nacional é de apenas 40 milhões de reais. Meus amigos, o que é 40 milhões de reais hoje no Brasil, com todas as SAFs que a gente tem? É pouco, né? É um valor muito abaixo do que outros jogadores da mesma idade, do mesmo potencial dele, têm como multa. E isso está chamando a atenção de muitos clubes, porque eles podem pagar a multa, o jogador que se quiser se transferir pode ir, e ele pode dar adeus ao São Paulo, e o São Paulo sabe que pode fazer muito mais com ele do que vender por apenas 40 milhões de reais. O Cruzeiro foi um dos clubes mais interessados, de acordo com as minhas apurações, e isso saiu também em diversos sites aí mais confiáveis, como o Gold Sport, e tudo mais. O Cruzeiro foi o clube mais interessado, chegou a conversar com a família do Lucas Ferreira, mas nesse momento não houve acordo. Ele ainda tem conversas com o São Paulo para uma renovação de contrato e nessa renovação um aumento do valor da multa para o mercado nacional. Passaria praticamente a ser quase 100 milhões de reais, o que protegeria o jogador de uma possível venda, né? 100, 200, 300, 400 milhões, aí vai depender do São Paulo, mas deve ser algo próximo a isso. E o Lucas Ferreira, né, não tem, nesse momento, nenhum contato do Bahia no seu telefone. O staff do Lucas Ferreira não recebeu nenhuma oferta, nenhum contato, nada. Óbvio que o Bahia deve acompanhar essa situação. Claro que deve acompanhar, como acompanha muitas outras situações, mas não significa que o Bahia está interessado na contratação do jogador, não significa que o Bahia está buscando a contratação do atleta para essa janela de transferências. E não, meu povo, o Rogério Ceni não exigiu a contratação do Lucas Ferreira ao Cadu Santoro. Essa informação não procede. O Bahia não fez isso, né? O Rogério Ceni não exigiu a contratação do atleta, até porque a renovação com o São Paulo deve acontecer. A tendência é que isso aconteça, pelo menos as últimas informações que eu consegui apurar era sobre isso. O São Paulo está tentando renovar o contrato dele, estender mais o vínculo e também estender a multa, né, para o mercado nacional e, além disso, quadriplicar o salário do jogador. Ou seja, ele recebe um salário de base, né, 10, 15, 20 mil reais, deve passar quase ser 100 mil reais esse salário do Lucas Ferreira, e aí ele poderia ser jogador do São Paulo por muito mais tempo, com uma multa um pouco maior e com um salário maior também, o que daria mais estabilidade para ele, enfim. E ele, por ser cria do São Paulo, acredito que queira ficar, queira fazer história com a camisa do tricolor paulista, tá bom, meu povo? Tá explicada essa situação para vocês, né? Não compartilha o que você não sabe. Inclusive, se você viu essa matéria, compartilha o nosso vídeo para que as pessoas possam saber também. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.